pensava que dor era só dor, né? Que dor era só uma dor que você sente quando você se machuca ou quando você está triste. Mas existe um conceito. E dor, ela vai te dizer que você tem uma dor na alma, uma dor no espírito, e ela não é um sentimento, mas ela é uma experiência sensitiva, emocional, desagradável para a alma. É por isso que dói. Porque falar de dor é falar também da nossa vida. E aí eu penso, como Rispa ia expressar essa dor? Ela se recolhe, vai para um lugar onde ninguém queria estar, vai para aquele calvário de morte, e lá ela fica olhando para os filhos e morrendo com eles, dia após dia. E já que estamos no ano de falar das mulheres, nós vamos entender que esse sentimento não é apenas o sentimento de uma mulher, mas é um sentimento de uma mãe, é um sentimento de um ser humano, e pode ser um sentimento de um homem também, por que não? Porque nós estamos falando de um sentimento de dor causada na alma. E a alma, ela não tem um sexo, ela não vai dizer, a minha alma é masculina, a minha alma é feminina. A alma é alma. E aí, continuando na Bíblia, Israel não entendia por quê que a maldição não tinha acabado. Mas a atitude de Rispa chegou aos ouvidos de Davi. E aí contaram para Davi: olha, Davi, tem uma mulher lá em cima, a Rispa, subiu um monte, está lá, velando os corpos que não foram enterrados, está lá em oração, está lá cuidando daqueles filhos que você entregou aos gibeonitas. E aí Davi ficou pensando: meu Deus, o que eu vou fazer agora? A maldição não acabou. Os gibeonitas mataram os 7 descendentes de Davi, e Rispa está lá no monte chorando. E aí Deus deu uma revelação para Davi, porque Davi, segundo o coração de Deus, ele tinha ali, aquela intimidade com ele. E aí Davi falou: é espiritual, e eu já sei por onde começar. E aí, no decorrer da passagem que nós lemos, Davi manda recolher os ossos de Saul, os ossos de Jonas que estava lá em Gibeão, e traz os ossos, manda descer os ossos de lá do monte, desce tudo e manda enterrar. Mandou enterrar os ossos do rei, os ossos de Jonathan, seu melhor amigo, e os ossos dos filhos de Saul, que foram assassinados. E quando Davi faz isso, imediatamente a maldição é quebrada. Agora entenda, por que a maldição foi quebrada? Pare 12 minutos, não, 30 segundos, e imagine você. Aonde está a chave, o segredo que finaliza com a maldição em Israel? Eu vou te falar uma coisa. Quando algo foge do controle, do nosso controle, e nós não conseguimos ter o controle de certas situações na vida da gente, a única forma de nós conseguirmos quebrar alguma coisa de ruim na nossa vida é nos posicionando em Deus. E Davi se posicionou em Deus.
Então, o que ele fez? Os ossos do rei Saul já estavam pendurados. Só que se os ossos do filho de Saul já estavam há 6 meses, imagina quanto tempo estavam os ossos de Saul e Jonatas exposto em praça pública. E aí eu entendo que o luto é algo que nós devemos passar, que o luto é algo que é natural, é algo que vai acontecer, que é inevitável, mas somente depois que você enterra é que você consegue estar livre para continuar a caminhada da vida. As dificuldades e as crises apontam para 2 aspectos fundamentais da nossa vida, para nos aprimorar dentro de um processo de amadurecimento ou para nos fazer encarar realidades que não foram produzidas por nós, mas que nos traz prejuízos como herança. Quando Davi pergunta ao Senhor e ele responde que o problema era a maldição que Saul tinha trazido, nós temos que lembrar que os filhos de Merabi e os filhos de Rispa não tinham nada a ver, não fizeram nada, mas receberam a herança de Saul. Entende como a herança que você recebe pode acarretar morte espiritual? Foi aí que eu encontrei algo que eu comecei a pensar. Meu Deus, primeiro eles morreram e não fizeram nada, mas havia uma maldição feita, trazida, carregada pelo pai, que era Saul. E essa maldição se estendeu a Israel. Se estendeu a Israel. E para o bem de Israel, eles tiveram que ser mortos, segundo a lei judaica, olho por olho, dente por dente. E aí só aconteceu a quebra de maldição em Israel depois que Davi enterra os ossos dos filhos e do rei Saul e do amigo Jonatas. 7 homens, 6 meses, e Davi entendeu que havia um renascimento. A mulher, ela foi obrigada a entregar os filhos. Rispa, ela foi obrigada? Foi, porque Davi era o rei e ele entregou. Rispa, ela se levanta do lugar onde ela estava e praticamente se muda para o monte. E aí eu fiquei pensando, quem levava comida para ela? Água. Como ela sobreviveu se ela ficou lá? Existem processos na vida da gente que nós vamos depender de pessoas para nos alimentar. Existem processos na vida da gente que nós vamos precisar de pessoas que nos ajudem a caminhar. Mesmo que esse processo seja dolorido na vida de uma pessoa, ninguém consegue passar sozinho, porque ela não conseguiria passar sozinha. Se ela ficasse sozinha lá no monte, ela morreria de fome junto com seus filhos, e 6 meses é muito tempo. Ela não suportaria. Ela só chorou. Mas alguém foi lá e socorreu Rispa. Socorreu Rispa, e Rispa sobreviveu até o enterro dos filhos. Este foi a entrega de Rispa. Entregou seus filhos, entregou
tudo aquilo que significava de herança. De repente, Rispa não tinha mais herdeiros, tinha ficado para trás. Há padrões de guerras que produzem decretos de morte na vida da gente. Há padrões de guerras que, se nós não sabemos lidar, é decretado morte. E Rispa, ela sabia disso, que havia decreto de morte. Mas o decreto de morte não alcançou a vida de Rispa. O decreto de morte não alcançou a Israel. O decreto de morte ficou nos 7 entregue por Davi. Eram 7, e foi lá que acabou com toda a maldição. E sabe o que Rispa confortou o coração dela? Sabe o que confortou, dizendo, o coração de Rispa naquele momento mais difícil da vida dela? Ela tem perdido para Deus. Quando você perde para Deus, você fecha uma porta para não perder para Satanás. É assim que funciona nas legalidades. Quando você pensa que está perdendo para Deus, na verdade você está ganhando. Porque quando você perde para Deus, você não está perdendo para Satanás. E aí a sua vida está saindo do decreto de morte. Toda vez que você entrega para Deus, você está fugindo das garras de Satanás. Se você pudesse imaginar o sofrimento dessa mulher, se você pudesse imaginar o que significava a perda dessa mulher, se você pudesse simplesmente olhar para ela e falar uma palavra de conforto, o que você faria? Talvez você nem entenderia a atitude dela, mas a atitude dela foi a atitude que libertou Israel. Foi a atitude dela que libertou da fome que o povo passava. Porque se ela tivesse deixado os filhos lá no monte e tivesse ido embora, não teria movido o coração de Davi. Não teria movido o coração de Davi de falar: eu vou tirar essa mulher de lá. E o único meio de tirar aquela mulher de lá era enterrando os filhos dela. E ao enterrar os filhos dela, Davi, para mim, é como se fosse um ato profético até. Quando ele enterra Saul, Jonathan e os 7 filhos de Saul, é como se fosse um ato profético. Ele enterra ali a dor, a maldição, e tira a Rispa daquele calvário de dor que já durava 6 meses. E é tão lindo ver que toda mãe, ela quer proteger os seus filhos. Toda mãe, ela quer cuidar dos seus filhos, desde o momento que está no ventre até o momento que nasce, que é bebê, que amamenta, quer cuidar. Se está doente, quer levar no médico. Se tem uma dor, ela quer falar: por que não é em mim, em vez dele? Pena que cresce, né? E cresce. E cresce muito. E toda mãe, irmão Wagner, toda mãe, se o seu filho chorar, ela quer sentir a dor do filho. A mãe, ela é uma pessoa que ela não mede esforços para tomar o lugar de sofrimento do filho. Enquanto os filhos dela estavam presos lá, pendurados, ela ficou lá para não deixar as aves de rapina levar as carnes, os animais selvagens não levar as carnes. A alma de uma mãe é algo que é impossível de descrever.
quando se trata de filho. Por mais que tenha uma mãe que fale algo que magoe, por mais que tenha uma mãe que pareça não gostar do seu filho, por mais que tenha uma mãe que tenha abandonado um filho quando criança, isso não significa que ela não ama. Isso não significa, porque muitas mães às vezes abandonam um filho por amor, porque não tem condições de cuidar. Toda mãe, ela tem uma alma que é tocada pelo Espírito. Toda mãe, ela tem uma alma que é tocada por Deus de uma forma tão grande, que se ela puder, ela se joga na frente de uma bala, para não deixar que a bala toque o filho dela. Mas só quem tiver a oportunidade de viver isso, vai entender. Porque a mãe também foi filha, porque a mãe também sofreu, e os traumas que uma mãe carrega, ela pode até, sem perceber, passar para os filhos. Mas uma coisa, ninguém vai tirar, que é o espírito de mãe, que é o espírito de acolhimento, que é o espírito de amor, que é o espírito que jamais vai apartar a mãe de um filho. E pode ser um caixão, a dor vai ser igual. Ninguém fica diante da morte incrédulo. Se você vê a sua mãe no caixão, você não vai simplesmente olhar e ficar incrédulo. Se a sua mãe vê um filho no caixão, ela não vai ficar incrédula. Ela vai ser uma rispa. Ela vai fazer a mesma coisa que qualquer mãe faria. Seria uma rispa. E cada mãe, vocês, sem saber, são uma rispa. Vocês entenderam por que a importância dessa mulher na Bíblia aqui nessa passagem, 2 Samuel, capítulo 21? Vocês entendem o amor de uma mãe sobre a vida de um filho, que é a continuação da sua essência, a continuação do seu espírito, a continuação da sua vida. E sempre será assim. Mas aqui eu queria te trazer um alerta. Porque nessa passagem nós estamos falando de dor da alma, dor do espírito. E você sabe quem se alimenta dessa dor? Os demônios, Satanás. Quem mais se alimenta dessa dor são os demônios, porque ele se aproveita das fragilidades, ele se aproveita do desespero, ele se aproveita dos traumas, da tragédia, do pecado, das maldições, da perda, dos prejuízos e tudo que é de ruim que acontece na nossa vida. Ele está ali do lado para se aproveitar e se alimentar disso. Satanás tem o prazer de se alimentar das nossas dores. Mas eu quero te dizer o mistério dessa passagem. Segura essa, missionária Gisele. Rispa sobe ao monte porque ela foi não só olhar os filhos, porque os filhos foram mortos diante de Deus. Então ela teve que perder para Deus. E a Bíblia fala que ela se vestiu de saco. E quando a Bíblia fala que alguém se veste de saco, está dizendo que a pessoa está se humilhando. E ela foi para lá para o monte, se humilhou.
E você sabe que o monte representa a pedra. Imagina que o monte, naquela região, era um monte que tinha muitas pedras. Então, se eu me visto de saco, me humilho e estou num monte em sacrifício, na pedra, na rocha que é Jesus, não tem como eu sair de lá se não for vencedor. E Rispa saiu vencedora, porque de lá ela desce os ossos e leva para o sepulcro, e lá ela enterra a dor e os filhos. E Israel sai da maldição. É assim que termina a história. E o mais lindo, ela não sai em rebelião, ela não sai diante de tudo isso contra Deus. Ela sai submissa às vontades de Deus, porque uma geração inteira pôde continuar caminhando. Rispa nos ensina que a humilhação e a obediência tem mais resultado do que a rebelião. Quando aprendemos que perder para Deus é algo que nos edifica, isso significa que nós estamos diante da vontade dele. Passaremos por aflições, passaremos pela morte, passaremos pela dor, passaremos. O problema não é passar pela dor, é como passar pela dor. Porque se nós passamos pela dor com Deus, nós seremos vitoriosos. Mas se nós não passarmos pela dor com Deus, nós só temos uma opção fora essa: passar pela dor com Satanás, que é onde ele te pega. Está vendo aí? E se dissessem para ela: olha, está vendo aí, mataram teu filho, vai lá, mata os outros. E se alguém começasse a colocar na cabeça dela, fermentar a cabeça dela com espírito de morte, de vingança, como Rispa desceria daquele monte? Muito pior, como subiu, né? Então, passaremos por essas dores? Passaremos. Não passaremos sozinhos. Sempre haverá alguém para estender a mão. A Bíblia não fala, né? Mas eu já identifiquei aqui. Alguém ajudou Rispa em vários momentos, no alimento, na água, e para descer. Alguém desceu. Ela não carregou sozinha, ela não ficou sozinha. Então alguém ajudou. Alguém ajudou Rispa, porque ninguém consegue passar por essas dores sozinha. Talvez pessoas como eu, como você, como alguém que você conhece, pode estar fazendo coleções de mortos. Fazer coleção de mortos não significa que você vai ter um cadáver na sua casa, não é isso. Mas eu estou dizendo que aqui, nesse contexto, coleção de mortos pode ser colecionadores, colecionar traumas, colecionar aflições. E você pode estar no lugar de Rispa lá, olhando para tudo isso, e chega o momento de enterrar isso. Enterrar esses traumas, enterrar essas dores, enterrar essas coisas que te afligem. Que foi assim que Rispa saiu daquele monte vitoriosa.
foi enterrando os ossos, não foi passando a vida inteira olhando para eles. Teve o tempo, mas o tempo passou e aí acabou. Que você não faça das suas dores uma coleção de mortos. Que essas dores não sejam esses mortos. Lembre-se que Israel só quebrou a maldição depois de enterrar. Você só vai conseguir passar por essas dores, por esses traumas, por essas aflições, por tudo aquilo que te deixa preso, cativeiro, se você enterrar esses mortos. Ah, mas como eu vou enterrar esses mortos? Eu vou te falar, tem 5 minutos ainda. Eu vou te falar. Por muito tempo, meu pai não me aceitava como eu era. E lá no Pará é mais difícil ainda. Muito mais difícil. Diaconisa Keila. Então uma vez o meu pai pegou e falou assim: eu prefiro um filho que seja qualquer coisa, menos que seja isso aí. E naquele dia eu saí de casa, tinha 15, 16 anos, fui morar no centro de Belém, aluguei um kitnet e só vivia com uns amigos, assim para baixo, só a festa. Não tinha pai ali para ficar segurando a rédea. Só que isso me causou uma dor que eu não sabia, que eu não conhecia. E essa dor ela me acompanhou durante a minha vida inteira quase. Porque pensa, um pai olha para você e fala: eu não te aceito, eu não quero você do jeito que você é, você deu ruim, você tem que mudar aí. E aí, na minha rebeldia, eu falei: eu não te aceito. Porque a gente tem esse negócio, né, de encarar e desafiar. Se você não me aceita, quem não te aceita sou eu. Então daqui para frente, quem não vai te aceitar sou eu. Nunca mais liguei para ele, nunca mais falei com ele. E aquilo foi virando uma ferida na minha alma, que eu não entendia, eu não sabia. Eu só vim entender depois que eu me converti, depois que eu comecei a fazer a liga, que eu entendi essa minha dor de rejeição. E aí eu morava já aqui em São Paulo, já tinha mais de 20 anos isso, e eu morava em São Paulo, e meu irmão me ligou, e eu estava no viaduto, porque eu morava em frente ao viaduto. Antigamente eu morava em frente ao viaduto, olha assim, só que era lá na Marechal Deodoro. E o meu irmão me ligou e falou: o pai morreu. Aí eu fechei o olho assim, eu não sabia o que falar. E aí começou a passar um filme na minha vida, e a última vez que eu vi ele foi quando ele passou na Almirante Barroso, lá em Belém. Ele passou de carro e eu estava num bairro do Marcos, na calçada, andando, e ele passou de carro e eu reconheci o carro, eu conheci ele e vi ele pela janela, e ele não me viu. Foi a última vez que eu vi ele. E quando ele morreu, eu não fui no enterro, porque a dor era tão grande que eu não queria ver, porque eu sabia que ele não me aceitava, e ele morreu sem me aceitar, e eu não falava com ele, ele não falava comigo, ele falava com todos os meus irmãos, menos comigo. E ele foi enterrado, e aí eu descobri algo maior ainda, que a minha dor ela tinha se tornado uma coisa tão grande, que nunca mais eu quis voltar no Pará. E mais de 20 anos que eu não volto no Pará. Então eu não volto. E hoje eu estava meditando nessa palavra da rispa, e eu falei: meu Deus, será que eu não desperto esse interesse para voltar no Pará? Porque eu não quero
voltar aonde eu nasci, voltar ao meu passado, olhar para aquilo, ver onde ele foi enterrado? Será que existe algo dentro de mim que eu ainda não consegui identificar como uma ferida sarada e ainda ser uma ferida aberta? E aí eu entendi que assim como o risco, eu precisava enterrar os ossos. Eu precisava enterrar os ossos. E eu não chorei no enterro do meu pai longe, porque eu não vi o caixão. E aí hoje eu falei assim, eu vou ter que voltar no Pará. Esse monte da rispa me levou ao conhecimento que talvez as feridas na nossa alma, dor na nossa alma, ela pode te levar à cura se você entender que tipo de dor é e reconhecer o tratamento de Deus. E aí a chave disso tudo é as minhas feridas, que eu nem sabia que existia, que apareceu nesse 2 Samuel capítulo 21. Eu não renunciei a isso. Na minha renúncia pessoal eu não lembrei de colocar isso. Mas eu descobri que a única forma de eu passar para um outro estágio é voltando ao Pará, voltar na minha terra, e lá onde meu pai foi enterrado, pedir perdão para ele, porque é algo que é inevitável, porque eu também desprezei, eu também falei que se ele não me queria, não me aceitava, eu também não queria, não aceitava. Então há uma dupla rejeição, né? E eu não tive tempo de falar isso em vida. Mas Rispa, ela ficou lá no monte 6 meses. Eu creio que ela deve ter conversado, ela deve ter pedido perdão, ela deve ter falado com os filhos, ela deve ter lembrado de todos os momentos felizes que ela teve com o filho. Ali ela ficou no monte, talvez vivendo tudo aquilo que ela não podia mais viver ali para frente, porque ali encerrava um ciclo. Ela sabia que dali para frente ela não ia mais ter os filhos, nem os netos, ninguém. E aí eu vou ter que ir para o Pará, não sei quando. Você vai me abandonar também. Você vê só. O pastor fez assim. Fez sozinho. Lá no Pará, 3.000 quilômetros. E eu vou ter que voltar lá. Eu vou lá para enterrar esse ciclo na minha vida. Então, se você tem esse ciclo aberto na sua vida, saiba que você tem que enterrar para finalizar. Você não pode deixar isso aberto. Se há uma falta de perdão de alguém que já faleceu, de alguém que você tem relacionamento ou teve relacionamento, saiba que é hora de você enterrar os ossos. E se você ainda vive com pessoas que abriram feridas na tua alma, você ainda tem oportunidade de pedir perdão. Você ainda tem oportunidade, porque ela vai te ouvir. Meu pai não vai me ouvir, mas eu vou lá no túmulo dele pedir perdão. Vou fazer a minha parte. Tem dor que só te traz cura se você entender que você é apenas agente dela e que ela vai passar. Mas eu quero que você se analise. Se há uma pessoa na sua vida que precisa de perdão, que precisa receber o seu perdão. E aí eu queria falar para você: procure ainda esta noite. Se você não tem coragem, manda mensagem e peça perdão. Não é para debater, não é para
trazer passado, não é para jogar na cara, não é para trazer confusão nem contenda. Apenas liga para ela ou manda uma mensagem. Se for um irmão, uma irmã, liga, manda uma mensagem. Mana, eu te peço perdão se eu te maltratei, te magoei. Se for um pai ou uma mãe, dá um abraço, pede perdão. Se for filho, abraça, pede perdão. E aí você vai estar enterrando maldições na sua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Espírito Santo de Deus, Senhor da minha vida, Pai celestial, aquele que está em todos os lugares e sabe de todas as coisas, o dono da justiça, aquele que conhece as nossas frustrações, as nossas dores, aquele que conhece as nossas feridas, nós depositamos em Ti, ó Pai, as nossas dores, e te pedimos, Pai, que o Senhor coloque um plano na nossa vida, um plano de tratamento espiritual, porque não há como sucumbir, não há como trazer tragédia em nossas vidas, se nós estivermos debaixo de legalidade, debaixo da Tua destra, Senhor. Por isso, primeiramente, nesta noite, nós te pedimos perdão, Senhor. Primeiramente, se nós te ferimos como filhos, Senhor do Altíssimo. E queremos também, ó Pai, liberar perdão para todos os nossos familiares, para todos os nossos amigos, para todas aquelas pessoas que nós maltratamos, que nós lançamos maldições, todas aquelas pessoas, Senhor, que nós repudiamos. Que o Senhor possa nos perdoar, Pai, para que elas possam seguir a vida delas em paz. E dessa forma, que nós possamos enterrar os nossos ossos, que nós não possamos mais estar vendo para os ossos escarnecidos, para nossas feridas se cascando, que a partir de hoje seja enterrada em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida.